nenhum. Estou falando isso em rede pública, nacional, que foi um assassinato. Eu falei assim, minha melhor amiga não vai me apoiar, quem vai me apoiar? Era um machismo, né? Achava que a mulher não podia ocupar ainda um lugar político. A minha melhor amiga era Jaci, porque nós pertencíamos Prado, né? Mas não tenho paciência de estar na política. Meu Deus, o que esse pessoal quer comigo? Olha assim, que inacreditável. Boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo! E olha só a paisagem, que maravilha! E vamos continuar contando a história dessa mulher aí que vocês viram no vídeo anterior, né? A Rosilda. Boa tarde, Rosa. Boa tarde. Aí as pessoas me veem assim, né? Falam assim, meu Deus do céu, Rosa, eu nem se produziu, mas se eu produzir não é eu. Claro, mas você tá produzida. Você tá produzida. Essa aqui, Guina. Com esse chinelinho aqui. Ei, mas vocês... Desse jeito aqui, ó. Essa aqui é a Rosilda. Se eu passar uma maquiagem aqui, não vai ser Rosilda. Sim, mas você tá produzida. Eu tô me fantasiando, eu quero ser eu mesmo. É essa isso. Daqui, ó. Mas o meu canal Essa é pra isso mesmo, né? mostrar quem nós somos. pessoas de verdade. Isso. Pessoas de verdade. Então, gente, ó, vamos lá contar mais um pouquinho da história de Rosilda, criar mais memórias para esse canal e lógico vocês vêm com a gente. Partiu? Deixa eu mostrar aí para vocês um pouquinho dessa paisagem maravilhosa que é aqui, ó. Cruzeiro do Sul, mais conhecido como Bode. Distrito de Vereda, lugar maravilhoso que é uma das paixões de Rosilda, né, Rosa? Isso. Paixão, isso aqui eu moro aqui dentro, ó, esse lugar faz parte da minha vida, da minha história. Eu falei no Cruzeiro do Sul. Eu falei no último vídeo que a sua história do Cruzeiro do Sul, né, do Bode, se confunde, né? Porque faz parte da sua vida mesmo, história mesmo, né? Como se fosse minha terra natal, isso. Entendeu? Porque quando você chegou pra cá, como você falou no outro vídeo, você tinha 19 anos. Com 68. E com 18 anos no interior, a gente não viveu nada ainda, né? Nada ainda, a gente então, começa a viver, né? Então a sua vida toda foi aqui? Foi aqui, a vida toda foi aqui. Então é isso. Foi aqui que eu construí amigos, foi aqui que eu construí minha família, foi aqui que eu construí vários conhecimentos, sabe? Muitas amizades, porque não deixa de, às vezes, alguém não gostar de você por uma questão política, isso aqui, mas eu amo todo mundo, eu gosto de todo mundo, eu não tenho problema com ninguém. No vídeo anterior nós falamos sobre a vida de Rosilda na educação. Aliás, contamos só uma pincelada, né? Porque é muita coisa para contar. E hoje vamos falar da vida política dessa mulher que é uma das pioneiras da política aqui no Bode, né? Em Vereda, né? Em geral. Então, Rosa, me fala aí, Rosa. Me fala, aliás, quantos anos você tem? 68 anos. É quase a idade do Bode, né? Agora em abril. É quase a idade do Bode? Quase a idade. O Bode tem quantos anos? O Bode ele foi mais ou menos de 1964 para cá, mais novo né? eu. Eu sou de 1955. Então tá certo. Quando então, eu nasci, o Bode não existia. Ah, era? Você nasceu antes do Bode? Antes do Bode. Tá aí porque que a história se confunde tanto com a sua. Política. Vamos lá, Rosilda política. Como é que foi isso? Como é que começou isso? Uma história assim que inacreditável. Certo dia estava eu na sala de aula, trabalhando no período da manhã, me lembro como hoje. Aí chegou um amigo meu, seu Miguel, que trabalhava na igreja católica, e me mandou um recado que queria falar comigo. Eu saí, ele estava lá fora com os senhores, uns homens todos engravatados, uns homens todos bonitos, né? Aí eu falei, meu Deus, o que esse pessoal quer comigo? Eu aqui na sala de aula, aí eu falei, vocês me dão um minutinho, por favor? Ele disse sim, pode ficar à vontade. Aí foi o tempo que a gente liberou os alunos. Aí seu Miguel chegou e falou assim, dona Rosilda, nós viemos aqui fazer um convite para a senhora. Eu falei, um convite, seu Miguel? Ele disse sim. Nós já fomos na sua casa, já conversamos com Celso, e Celso, que era o meu esposo, né? Político que eu nunca vi daquela maneira, que o político mesmo era ele, não eu. Mas nunca foi para se candidatar? Mas eles foram até na minha casa convidar Celso para ser candidato. Aí Celso disse, não, eu não sirvo para isso. Eu não tenho paciência, eu sei pedir, eu sei fazer a política, mas não tenho paciência de estar na política. Mas eu vou indicar vocês, vá atrás de Rosilda. Meu Deus, quando eles me...
Aí eu falei, seu Miguel, o que o senhor está dizendo para mim? Ele disse, nós viemos aqui fazer o convite à senhora, que está aqui Fernanda Almeida Costa, que era Costinha, porque nós pertencíamos Prado, né? Sim. Prado é uma cidade grande, tinha muitos candidatos a prefeito, que aqui hoje a gente apenas 2 candidatos, né? Sim. E Prado não, Prado tinha vários. Nessa época tinha o Mário Sete, o Leopoldo Mendes e Costinha. E Costinha precisava compor a chapa dele. Estava faltando ainda muitos candidatos para ser vereador. Aí nós viemos fazer esse convite para a senhora. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem o que é isso, pelo amor de Deus. Eu só sei mexer com educação, eu só sei mexer com menino. Eu não sei mexer com política, não. Não, nós viemos aqui, a senhora vai filiar agora e tudo bem. Me deu a ficha de filiação e eu preenchi essa ficha lá. Ainda elogiaram, nossa, é a pessoa que nós estamos procurando. Caligrafia bonita, né? Você sempre foi boa falante assim? Um dom que Deus me deu é ter uma boa oratória. Quando eu subia no palanque, eu chamava a atenção das pessoas. Você é uma ótima comunicadora. Eu comunicava muito bem, sabe? Ainda, né? Mas a gente vai ficando mais velho, parece que vai perdendo mais a dicção, você entendeu? A prova que isso é mentira tá aqui agora. Olha você aí falando aí pras câmeras. Aí eu fui e falei, filiei. Aí a minha melhor amiga era Jaci. Eu toda empolgada, entusiasmada. Jaci que é outro nome, né? Foi outro nome também, mas não foi dessa época, Sim. né? Onde eu estava indo para um lugar onde só tinha homens. Sim. Era um machismo, né? Achava que a mulher não podia ocupar ainda um lugar político. Sim. Na Câmara. Não tinha mulher principalmente nenhuma, no interior, né? No interior. Já tinha Zé Velar, que era vereador, depois estava sendo candidato a vice de Leopoldo. E aí eu fui logo para Jaci com toda empolgação. Jaci, você não sabe o que aconteceu. Ela disse o quê? Eu falei, fui convidada a ser candidata a vereadora. E você vai me apoiar? Ela disse não. Menino, foi mesmo jogar um balde de água fria. Eu falei, se minha melhor amiga não vai me apoiar, quem vai me apoiar como candidata? Ela disse, não, eu já tenho compromisso. Eu não vou te apoiar. Eu falei, Jaci, mas a gente faz um trato. Você me apoia agora como vereadora, daqui a 4 anos eu saio fora e você. Ela disse, não, não te apoio não, porque eu já tenho compromisso. Eu falei, tudo bem, eu vou procurar outras fontes, né? Já que minha amiga não quis me apoiar e já tem compromisso, eu vou procurar outros lugares. Aí fui em outros colegas, um foi apoiando e outro foi. E aí Celso logo começou a articular a política. Seu marido. Ai, menina, eu tinha vergonha de pedir voto. Eu ia para os cantos mais ele, aí ele ficava com raiva, que chegava lá eu não pedia, quem pedia era ele. Ele é que pediu o voto, eu não tinha coragem de pedir. E aí fomos articulando, depois vem a convenção, passei na convenção, né? E candidata a vereadora, me candidatei a vereadora. Menina, aí agora foi a luta. Saiu da educação? Não, ainda continuei no ano de 88, né? Trabalhando na política, porque a política foi em 88. Era novembro. Quando foi em novembro, teve as eleições. Ainda era aquela cédulazinha, ó. Sim. Marcado um xizinho, menina, enchendo aquelas urnas lá de papel. Era incrível aquilo, viu? Teve muita luta, teve colegas, pessoas que eram bem chegadas a mim, contra mesmo, sabe? Sim. Não queria que eu elegesse, mas pela misericórdia, pela graça de Deus, eu elegi. E se tornando a primeira mulher... a primeira mulher vereadora do município de Cruzeiro do Sul, no distrito, Sim. porque nós pertencíamos Prado. Prado era um lugar muito grande, Cruzeiro do Sul pertencia a Prado, Vereda pertencia a Prado. A Vereda também nessa época pertencia a Prado? São José de Vereda, Massaranduba, tudo era Prado. Sim. Depois que veio a emancipação, que eu vou chegar até lá na emancipação. Sim. Aí eu me elegi vereadora. Graças a Deus, tive muitas pessoas que me ajudaram. É por isso que eu digo a você, eu amo este lugar. Porque não é fácil assim, você sair assim do nada, porque era apenas a professora Rosilda, né? Não tinha assim raízes, não tinha feito... Porque a gente tem que plantar para depois colher, né? Sim. E naquela época era apenas a professora. Sim. Mas saí desse cargo e fui para a Câmara de Vereadores de Prado, menino. Sem experiência... Lá, vários vereadores já experientes, mas uma coisa eu vou te dizer aqui, eu aprendi muito naquele lugar, porque era uma cidade, né? Então você ia para o Prado? Eu ia para o Prado, para as reuniões de 15 em 15 dias. Porque o trabalho de você como vereadora, assim, a parte burocrática era lá? Era lá, tudo lá. Eu tinha que ir para as reuniões lá. Sim. E trazer de lá para cá, né? E aqui eu continuei o meu trabalho. Aí eu comecei a fazer o social.
Eu trabalhava no social com o pessoal. Celso era uma pessoa que me ajudava muito. É você porque entendeu? nessa época ser vereador era praticamente ser um assistente Era tudo. social, né? Era ser mãe, era ser assistente social, era ser a parteira, era ser a médica, era sair à meia-noite com alguém doente para os hospitais, né? Nossa. E a gente fazia tudo isso. Então foi uma vida assim, mudou a minha rotina. Porque como professora, eu só cumpria minhas 4 horas de trabalho, estava em casa com minha família e não tinha mais nada, né? Que você cumpriu o seu horário, tudo bem. Sim. E política não, política você é política da hora que o dia amanhece até na hora que anoitece, na madrugada, na meia-noite, qualquer hora. Hoje não, hoje a gente vê muita facilidade para os políticos, mas naquele tempo era muito difícil ser político. E principalmente eu fui a primeira mulher, então eu fui assim muito cobrada. Me cobravam muito. Ao mesmo tempo que você estava rompendo barreiras, você também era muito cobrada por ser a primeira, né? É, por ser a primeira. Mas com um ano, eu tomei posse em janeiro de 1890. Aí em 90 passei o ano todo, vereadora de Cruzeiro do Sul, indo para Prado, para as reuniões, fazendo o meu papel de E aí, vereadora. assim, mas nessa época tinha vereadores homens aqui no bode? Tinha seu Tadinha. Sim. Seu Tadinha elegeu. Então, sim, e nessa um homem ou uma história, mulher? um homem. Tadinha era um homem. Olha pra você ver, então, o quanto você foi pioneira mesmo na política, né? Porque, assim, só tinha um homem como vereador aqui. E foi vários candidatos. E eu derrotei os candidatos. Não vou falar nome de nenhum, não, que eu não Sim, quero degredir a sim. imagem de ninguém. Mas eu derrotei 4 que estavam junto comigo na chapa. Sim. E eu me elegi. E esse homem era de outra chapa. Então, veja bem, nessa história, o meu prefeito perdeu. Sim. É uma história bem complicada. Eu filiei no partido de Fernando Almeida Costa. Fernando Almeida Costa desistiu. Aí eu passei para o partido de Leopoldo Mendes, que Zé Avelar era o vice-prefeito. Sim. Aí Leopoldo perdeu. Quem ganhou foi Mário Sete, que era o prefeito de Jaci. Nossa. E não o meu prefeito. E aí as coisas começaram a complicar, porque quando vinha algo para fazer, vinha para Jaci e não para mim, que era vereadora contra. Oh, você entendeu? Entendi. E Jaci era situação e eu oposição. Entendi. Mas uma Mas coisa nessa que eu época ela não era aprendi- vereadora ainda? Não, ela não era vereadora. Jaci era professora, Sim. continuou como professora. Mas uma coisa que eu aprendi. Sim. Tem coisas que você deve fazer oposição, mas tem coisa que não. Sim. Como o prefeito era um bom prefeito, eu via que ele estava trabalhando. O que que eu me fiz? Eu uni. Sim. Eu me aderi a ele. Não a troco de nada. Nunca tive propina de nada. Sempre votei em todos os presidentes da Câmara sem ganhar nada. Sim. Nunca exigi nada de prefeito nenhum. Estou falando isso em rede pública, nacional. Sim. Que quem pode me desmentir, que eu estou falando a verdade. Nunca fiz isso. Ah, porque hoje, para votar no presidente tal, tem que pegar dinheiro. Para votar. Não, eu estou falando em nível Brasil, não estou falando em nível Sim. Cruzeiro do Sul, não. Sim. Né? Nós vemos isso nas câmaras, que Sim, existe sim. muito, né? Aham. E aí o que eu fiz? Quando o senhor Mário Sete ganhou, ele precisava de um voto para eleger o presidente da Câmara dele. Sim. O Ele prefeito, veio a mim, né? o prefeito. Ele veio a mim, que era ter uma mulher, que era também Edila, ela chama Lalá, né? Uhum. Ela elegeu, ela era de Guarani. Politicamente você Politicamente, o meu voto ia decidir. Sim, mas politicamente você era contra, né? Assim. Eu era de um outro partido, Aham. eu era Sim. contra. Mas quando o prefeito veio a mim, me procurou, a candidata a presidente da Câmara veio a mim, me procurou, se eu votaria, eu votei. Eu votei no presidente do prefeito e aí eu me aliei, você entendeu? Ao prefeito. Quando foi em 1990, eu passei o ano todo sendo vereadora, indo para as reuniões em Pratão. 90, final de 90, o que acontece? Emancipação de vereda. Pronto. Meu Deus. Gente, estou aqui com Rosilda, a gente está aí contando essa história de Rosilda vereadora, né? No vídeo anterior aí, como eu falei, é Rosilda professora, agora Rosilda vereadora, a primeira mulher do bode, tá? Uma das primeiras aqui da região a ser vereadora. Então, gente, não foi fácil, né? E aí a gente vai falar agora sobre a emancipação, com essa parte política, a emancipação de Vereda, Cruzeiro do Sul, né? E aí ela vai contar pra gente ali na pracinha da Igreja Matriz, que lá a gente tem um ambiente também favorável, né? Bonito, para mostrar um pouco de Cruzeiro do Sul. Ó, aproveitar para mostrar para vocês um pouquinho dessa vista. Olha só, gente, isso aqui é o bode, ó. O bode tá crescendo, já tem umas casinhas ali para baixo, são casinhas populares que está acontecendo, que estão fazendo, né?
E o bode crescendo aos pouquinhos. Já tem até sinal da Claro ali. Ó, olha que maravilha. sinal, ó a Rosilda fazendo propaganda pra Claro, ó. Hein, Rosa? Mas assim, e é engraçado que a gente falar sobre política é tudo junto, né? Porque o distrito cresceu assim, né? Cresceu assim, cresceu... E é por isso que eu falo que a sua... da política, né? E é por isso que eu falo que a sua história confunde com a história do bode, né? Se confunde, que eu falo assim, se mistura, porque... Poderia ser quantas mulheres vêm pra cá, mas só simplesmente naquela época mulher era só o quê? Só ser dona de casa. Dona de casa. E você não foi ser só isso, você foi ser professora, uma das primeiras professoras do bode? Fui quase das, fui quase das primeiras, né? Sim. Teve as primeiras, depois eu. A segunda, acho que a segunda remessa fui eu. Pois é. Teve as primeiras, depois eu cheguei já na segunda remessa. Uma das primeiras mulheres, digamos assim, porque o bode daquela época também foi mil e quanto? Ele, mais ou menos as pessoas falam que ele iniciou em 1964. Eu vi alguém falar que era 63. As primeiras casinhas, 63, que as primeiras casinhas, né? Sim. Que surgiram aqui na época dos madeireiros, aquela coisa que aqui era floresta, né? Aqui era tudo mata, né? Tudo. A gente tudo mata? Você chegou a pegar aqui muito mata? Peguei essas ruas aqui pra cima, aqui, ó. Tudo aqui era tombador de madeira. Aqui, porque aqui era a terra do jacarandá. Sim, vi falar sobre isso. Por que foi criado? Porque quando os Boa tarde. Quando os madeireiros vieram pra cá tirar o jacarandá, é que fizeram as primeiras casinhas. Aí foi povoando, fazia uma casinha de palha ali, outra casinha de palha ali, para eles ficarem, né? Porque os madeireiros precisam de um lugar para eles ficarem, para tirar as madeiras, né? Sim. Aí então o bode começou por conta da extração de madeira. Extração de madeira do jacarandá. E já existia a palha. Já existia a palha? Já existia a palha. E hoje a palha... É a palha mais velha que o bode? Mais velha que o bode. Gente, a palha é um ovinho. Por que bode azul? Que esses madeireiros Você vai me falar isso depois. Não conte agora nesse vídeo. Esse vídeo, por que bode azul, a gente vai falar no próximo vídeo com Rosilda, que ela vai contar a história do bode. Por que bode? Então diz que foi povoando. Aqui tudo era mato. Deixa eu virar ali pra galera ver, olha lá, ó. Lá tá vendo lá no final, gente, ó. Um restinho, lá em cima do morro, um restinho de floresta. Que hoje a nossa intenção é reflorestar, né, Rosa? Que o mundo está acabando, a gente precisa reflorestar. Precisa. Sim. Começou a extração de madeira aqui no bode, o bode surgiu a partir daí. Surgiu assim. Então tá. Aí tem o Rio do Sul e aí os madeireiros que foram fazendo aqueles ranchinhos, aquelas casinhas, foram ficando, foram povoando. E quem vinha não queria mais voltar. Que é gostoso demais, né? É a mesma história, que quem vem não quer voltar. Então tá, vamos lá. Vamos começar a contar a história a partir desse momento que você falou que o bode foi emancipado, mas só que Vereda ficou, né, como o distrito. O distrito não, cidade. Né? A cidade. Gente, bode é um lugar maravilhoso, um lugar lindo, de pessoas maravilhosas. Eu tô com o Rosilda aqui agora na pracinha da Igreja Matriz e fui ali pedir o Igor, né, que é um amigo aqui de Cruzeiro do Sul, para poder tirar o som ali, que ele bota um som, né, para atrair a galera, atrair o cliente, né, isso é bom, botar uma musiquinha boa para atrair a clientela, isso é ótimo. Só que aí o som aparecia aqui no vídeo, né, e aí eu fui lá pedir ele para desligar o som um pouquinho, e ele falou, não, com certeza, para. E aí eu vou aproveitar para mandar aí um alô para Igor, do Comercial Araújo, aqui em Cruzeiro do Sul. Valeu, Igor, um beijão, obrigado aí, viu? E vamos continuar aqui então com Rosilda, contar essa história dela, ela, a primeira vereadora do bode. Olha que lugar maravilhoso, estamos aqui na Praça da Igreja Matriz, né, que só vai surgir depois com certeza, mas depois a gente conta a história da Matriz, né? É muita história, né, Rosa? Muita história. Depois Rosa, então, já é bem recente. Não tinha quase nada aqui, você foi professora, vereadora, ia ver a emancipação do bode e Vereda, como é que foi isso? Sim, como nós estávamos falando, né, nós chegamos até 1990, né, final de 1990, aí veio a emancipação de Vereda. Sim. As cidades grandes, todas resolveram dividir, né? Nós temos várias cidades dessa época. Vereda pertencia a Prado, Cruzeiro do Sul pertencia a Prado, Centenário, Suzim, Massaranduba, Piau e a Prata, uma parte da Prata. Aí veio para emancipar uma parte desse lugar de Prado. Sim. Fez a demissão, né, geográfica, e de Vereda para cá ia ser um novo município. Então todos esses distritos pertenciam a Prado? A Prado. Então seria uma nova cidade, formar um novo município, né? Aí vem aquela questão que as pessoas falaram assim, que foi falta de interesse dos políticos, porque não fosse Cruzeiro do Sul, que Cruzeiro do Sul seria o melhor. Você acredita que eu já questionei isso? Pois é. Eu também já fui um desses questionadores, que eu nunca aceitei essa história
do Cruzeiro do Sul ser o distrito, né? E Vereda ser a cidade. E Vereda ser a cidade. Aliás, a gente fala bode, porque assim, muito vai, é Cruzeiro do Sul, gente, mas eu acho o nome do bode tão lindo. E a história do bode é tão linda, Tão né? linda, Que por isso tão todo mundo, linda, porque tão não linda, consegue tirar, né? É. Então, Sim. não, mas não foi falta de interesse dos políticos. Muitos ficam julgando o A ou B. Mas vem aquela equipe, né, para analisar. Sim. E aí foi analisado bode, foi analisado Vereda. E por ser Cruzeiro do Sul de difícil acesso. Você sabe que nós estamos tendo estrada hoje, meu filho. Nós não tínhamos estrada aqui. Verdade. Era horrível. E Vereda tá ali pertinho de Medeiros Neto, é 25 quilômetros. Sim. Ó, você vê que o asfalto chegou rapidinho. Sim, verdade, e se fosse né? aqui, né, a dificuldade que seria. Até hoje, né? Quantos Até anos hoje. o bode? Então o bode é mais velho do que Eu Vereda, não sei, não? não, eu acredito que não. Porque Não, Vereda né? era Corindiba, falar da Corindiba. Ah, sim, sim, né? sim. Mas foi por o difícil acesso. Vereda tinha mais fácil acesso de chegar até a cidade, do asfalto chegar até lá. E Cruzeiro Sim. do Sul era um lugar muito difícil Então, para ser a sede. então- Por isso foi escolhido Vereda. então fique sabendo todo mundo aí agora o porquê que a sede de Vereda, quer dizer, por que o Cruzeiro do Sul não é sede e sim Isso. Vereda? Era por conta do acesso. E realmente, né? Realmente. De Medeiros Você Neto ia analisar as coisas, né? De Medeiros Neto a Vereda. 25 quilômetros. é um pulo, né? E da cidade de Itaém até aqui. É. Né? A E dificuldade. naquela época, então, né? Tudo tinha essa questão de A transporte. economia de lá também era melhor do que a daqui. Sim. Naquela época, né? Hoje Sim. não, que nós estamos tendo. Então todas as E Cruzeiro do condições. Sul hoje está aí expandindo. Sim. Mas todas Muita as condições, então, de Vereda era mais Era favorável. mais favoráveis. Por isso que foi lá. Foi. Todas as condições de Vereda foi mais favorável, então ficou Vereda. E aí pegou Cruzeiro do Sul, Centenário, Suzinho, Massaranduba, uma parte da Prata e São José do Piau e Vereda cidade. Agora, se a gente quiser. Aí veio a emancipação, chegou aquele Hércules Favarato, Uhum. que foi o primeiro prefeito de Vereda. Ele veio trabalhar com a emancipação, já trabalhamos na política. Aí Sim. eu era vereadora de Prado, e aí a dificuldade agora? Nó. E aí, como é que foi isso? Vereadora de Prado, morar em Cruzeiro do Sul, que já estava pertencendo à Vereda, Que já foi emancipado. que foi emancipado. Aí tivemos que fui no fórum, e o juiz bateu um documento. Eu tive que alugar uma casa em Prado, assim, porque eu tinha acabado de sair de uma política, como que eu entrava em outra? Ah, Eu tinha acabado de sair daquela política. do Pra entrar Prado. na política do Prado. E aqui em Vereda eu tive que formar outro prefeito, outra câmara, tinha que fazer tudo. Sim. Que E foi isso na Hércules. metade do mandato? Um ano apenas. Ah, Olha, eu fui eleita em 88, 90 eu tomei posse, final de 91 foi a emancipação. Aí nós já começamos a trabalhar, né? Em novembro já foi a votação da emancipação de Vereda. sim. Já veio a emancipação. Aí em 91 já foi a eleição para o primeiro prefeito De Vereda. de Vereda, que foi Hércules. Aí foi quando Jaci candidatou. Ah, Entendeu? Aí Jaci já candidatou aqui por Vereda. sim. E eu continuei sendo vereadora de Prado. Entendi. E eles me deram condições. Eu morar aqui, porque na realidade eu tinha que mudar para Prado. Sim. Eu tinha que morar lá. Mas É, eles que me tem deram, essa história, né? Tem essa história. Você Ah, tem que agora que eu residir. entendi, agora que eu peguei. Meu Deus do céu. Você entendeu agora? Agora que eu entendi, é porque é de correto que o vereador more na cidade, onde ele é eleito. Ele é eleito. Mas você morava na cidade certa. Só Eu que morava. aí só que Veio a emancipação. Eu fiquei, né? Aí você eu teria que fiquei com mudar medo pra se até de encaixar. perder. Eu tive que procurar juiz, senão eu fiquei com medo até de perder o mandato. Sim. Dos vereadores de lá não aceitarem Sim. eu ficar morando aqui, sendo vereadora lá de Prado. Porque aqui eu não podia fazer nada. Sim. As leis que eu tinha que assinar, tudo que eu tinha que fiscalizar, tudo era de Prado. Sim. Era lá de Prado. Era assim, Daqui como é que não, a partir porque daquele aqui, momento você respondia. por Você, Prado. você era a voz do povo do Prado, não a Prado, voz do não povo do de Cruzeiro do Sul. Meu Deus. Mas eles me deram essa condição para mim vencer os 4 anos. Sim. Eu venci os 4 anos do mandato lá. Sim. Mas Hércules Favarato aqui, como prefeito, ele me deu oportunidade também para mim trabalhar. Sim. Eu podia trabalhar também aqui pelo meu povo, você entendeu? Entendi. Ele me deu essa Olha que oportunidade. bacana, né? Olha só, isso aí É. a gente não sabe, olha, tá vendo? Então, e aí Agora o povo vai saber. Eu também trabalhava aqui, eu ficava aqui, ia nas reuniões, cumpria direitinho, tudo que tinha que fazer. Os projetos que eu assinava, os projetos de Prado, da cidade de Prado, Sim, nada de Cruzeiro do Sul. Para a lei, eu não exercia nada aqui em Cruzeiro do Sul. sim. Só Mas o você meu trabalhava. social. Só o social, a minha Sim, pessoa. sim. Mas para a lei,
eu não era nada aqui, Sim, entendeu? Entendi. Eu era vereadora lá, eu respondia pelo município de Prado, Sim. não de Cruzeiro do Sul. E aqui já era Jaci, seu Zé Avelar, Rodrigo, que foi vereador na época também. Sim. E eu e seu Tadinha, nós continuamos lá. Ah, tinha seu Tadinha Tinha também. seu Tadinha, nós continuamos lá. Sim. Quando 91, 92, Hércules foi prefeito, acho que foi 3 anos, só porque já tinha passado um ano, né? Ele foi prefeito de 3 anos. Aí quando veio a próxima política, eu já desmembrei de Prado. Aí você voltou pro seu meu lugar. Você voltou pro seu ninho. ninho. Voltei para minha origem. Aí veio a próxima eleição já para o município de Vereda. Sim. Aí eu já tinha vencido meu mandato em Prado. Sim. Aí eu já me candidatei aqui por Vereda. Sim. Eu já fui fazer parte da 2ª Câmara Municipal de Vereda. Sim. Aí nós já fomos 3 mulheres. Sim. Aqui em Cruzeiro do Sul, eu, Jaci, e lá da Massaranduba, a Gilsa. Ah. Já 3 mulheres na Câmara de Vereda. A 2ª Câmara de Vereda. Não, e sabe o que eu acho interessante? Você falando agora assim, você como a primeira mulher vereadora do Bode, depois veio a Jaci, depois veio a Gilsa. Mas naquela época ainda nem tinha essa lei que era obrigação ter mulher, né? Não, depois que foi criado, depois que nós já estávamos Olha lá, como vocês foram pioneiras, foi. você, né? Aí que já tinha, né? Aí, Sim. mas até esse tempo não, a gente candidatava por livre, espontânea vontade, Sim. porque o povo queria e a gente... E eu, por exemplo, gostei. Sim. Se eu te falar que eu não gosto, eu tô mentindo, porque eu Sim. amo a política, você entendeu? Sim. Hoje eu tô afastada porque da tudo é política. Mas eu tô... Tudo é política. Tá no sangue, né? Aí nós candidatamos o 2º mandato. Aí eu, o 2º mandato, Jaci, também o 2º, porque ela já tinha feito parte da primeira Câmara de Vereda, né? Sim. Elegemos, trabalhamos, vencemos os 4 anos. Eu sempre fui fiel ao meu partido, você entendeu? Uhum. Eu sempre fui fiel. Se eu estivesse com o prefeito, eu estava com aquele. Sim. Eu não tinha negócio de ficar pulando de galho em galho, não. Sim. Já teve, assim, que gente queria fazer propina e eu nunca aceitei. Quem está me ouvindo sabe que eu estou falando a verdade. Sim. Porque essas pessoas ainda estão aí, estão vivas. Sim. E sabem que já fizeram isso. Uhum. Mas eu nunca aceitei. Sempre votei nos candidatos a presidente da Câmara em troca de nada, simplesmente porque nós, naquele tempo, preocupávamos muito com o bem-estar do povo. Sim. E parece que hoje os políticos de hoje estão preocupando só em si próprios, sabe? Sim, sim. Virou negócio, né? Virou negócio, assim. Não estou falando a nível de Vereda, não. Estou falando a nível de Brasil. Sim, né? mundo. No mundo. Mas ainda tem muitos que preocupam. Ainda tem muitos que querem o bem-estar. Sim, mas tem muitos que... eu só voto no presidente falando se me dá tanto. Eu só voto no presidente. Isso, eu acho isso aqui... Vamos pra sombra. Eu não gosto disso, não. Sim. Mas aí fui eleito o 2º mandato. Aí veio o 3º mandato. Aí já vai desgastando, né? A gente vai ficando com medo. A gente vai ficando com medo. Aí quando foi em 94, eu era vereadora. Que se foi em 92, 93, 94. Eu ainda estava no meu mandato, nesse 2º mandato de vereadora. Aí que me veio a perca. Aí foi onde eu perdi meu marido. De uma forma tão trágica que todos sabem, que foi um assassinato. Nossa, assim, Rosa. Que ninguém tem explicação até hoje, você entendeu? Aquela coisa muito triste. Aí pra mim foi uma queda, sabia. sabe? Não sabia, não, dessa Aí história, eu não. fiquei bamba das pernas. Aí eu falei, acho que eu não vou me candidatar mais, não vou conseguir. Porque Mas eu foi política que não, sem né? ele, não, foi política não. Eu achava que sem ele, porque ele era o meu porto seguro. Sim. Ele é que fazia tudo. Na política tudo era ele que fazia por mim. Eu, igual eu te disse, eu tinha vergonha até de pedir Era voto. seu assessor. Era meu assessor. Às vezes ele fazia com as mãos, desmanchava com os pés, mas depois ele consertava. Mas aí quando via aquela perca, aí eu... Você perdeu seu apoio como, eu perdi, assim, meu apoio, como mulher, sabe? como política, né? Fiquei sozinha, eu achava assim, eu sozinha, eu não vou conseguir eleger. As pessoas já são tão preconceituosas, né? Já por ser mulher, e aquela história toda. Mas o ano de 94 para mim foi um ano terrível, sabe? Sim. Terrível mesmo. Foi em abril que ele faleceu, eu venci o meu mandato, mas foi aquela luta, meus filhos ainda... Porque hoje o vereador ganha melhor, aqui no distrito, não ganha lá essas coisas, mas ganha melhorzinho um pouquinho. Mas aquele tempo era muito pouquinho. Sim. E Vereda era uma cidade que vivia de recursos próprios quase, né? Uhum. Renda pouca. Hoje não, graças a Deus, tem aí vários meios que os prefeitos
estão conseguindo, mas naquele tempo era mais difícil. Sim. Os primeiros prefeitos passaram aperto ali para poder governarem. Sim. Aí eu venci meu mandato, aí pensei, e agora, entro na política ou não? Mas ainda tinha muitos amigos, ainda tinha muitas pessoas que me ajudaram assim, incansavelmente, que eu não tenho palavras para agradecer. E eles já não estão mais aqui, um é Detão, é Diro. Gente, esses homens me ajudaram tanto, 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 que eu não esperava, sabe? Sim. E de outras pessoas, se eu for citar nomes aqui, são vários nomes. Uhum. Mesmo eu sem o marido, mas eu tornei a entrar na política, aí já pelo 3º mandato. Aí me elegi de novo, 3º mandato, graças a Deus, é vitória, sim, né? Sim. A gente só tem que agradecer. Mesmo depois mesmo depois eu achava que eu estava fraca, que eu não ia conseguir, mas eu consegui. É porque para mulher naquela época, casada, ela podia muita coisa quando o marido apoiava. Mas sem o marido, naquela época, ainda era, né? Ainda mais no interior. Difícil, interior. Quanto mais interior. É complicado, é difícil, mas eu consegui. Foi guerreira. Consegui me eleger pela 3ª vez, que aí já foi fazendo parte da 2ª Câmara de Vereda. Viúva, difícil, muita dificuldade, mas eu venci, graças a Deus. E, Guina, o interessante naquela época aqui, nós como vereadoras, meu filho de Deus, nós éramos tudo. Quantas vezes nós já saímos com as mulheres incomodadas para ganhar neném, porque Meu agora Deus. aí já não tinha mais as parteiras, né? Agora aí já é verdade, médico, é né? verdade. Já que eles começaram a proibir, né? Já começou a proibir, né? Proibir as parteiras, né? De fazer parto. Sim. Algumas ainda faziam porque ainda tinha aquela coisa de não ir para médico, mas tinha mulher que não confiava, né? A gente ia levar as mulheres para ganhar neném e essas mulheres davam de parir no meio da estrada. Meu Rapaz, Deus. E agora aí? Ia parar o carro. E a gente, o motorista, quando eu tinha, aí agora já tinha ambulância, já vinha ambulância, pegava para levar, já. Quando passou a pertencer vereda, nós já tínhamos ambulância. Sim. Aqui. A ambulância vinha buscar. E tinha seu Pedro Apóstolo, que quantas vezes ele já veio buscar mulheres aqui em cima, eu disse, mas seu Pedro, chegava no meio da estrada, as mulheres davam de parir, aí nós tínhamos que parar o carro e ajudar essas mulheres a ganhar neném. Meu Deus. E chegar no hospital até para cortar um bico, que aí eu não tinha coragem. Isso aí nós não fazia não, não, né? Ganhava, enrolava bonitinho, deixava enroladinho. Rosa. Colocava então, do lado da mãe ali e então ia embora. Foi professora, foi mãe, vereadora, parteira, né? agente social. Outro dia uma deu de ganhar neném aqui no campo, saindo daqui. Nossa. Aí nós voltamos com ela, colocamos na casa e aí foi o jeito de ir atrás de uma parteira. Sim. E a dificuldade para achar essa Isso no dia de hoje? Nessa época já vereda, tá, sim. Mas tivemos que procurar, que ainda achar uma parteira, que a parteira foi, cortou um bico direitinho, colocou tudo lá. Mas o menino nasceu ali no campo com a gente, ó. Ali no campo, saindo daqui. E isso era uma luta, era uma dificuldade. Tanto eu como Jaci, todos os outros já fizeram isso. Todos os vereadores que passaram por aqui já enfrentaram essas dificuldades. Aí, como eu te disse, aí eu venci o 3º mandato, me candidatei no 4º mandato. Sim. Por surpresa e glória de Deus, eu me elegi de novo no 4º mandato. Quarto. Vereadora 4 vezes. Então, como não amar este lugar? Como não amar este povo, gente? Sim. Quantas pessoas aqui, de graça, Guina, ia para as ruas defender o meu nome, não era pagado, não. Sim. Hoje as pessoas assim, você faz política por tanto. Não, naquele tempo não, as pessoas faziam por amizade. Sim. Porque gostavam da gente, porque viam o nosso trabalho por afeto, então faziam política pra gente, era jovens, era senhores, senhoras, todo mundo na rua com a propaganda. Eu tenho uma propaganda assim, eu vou te mostrar, da primeira, eu tenho a propaganda lá em casa, como era linda, vixe, meu Deus do céu. Muito falaram assim, eu vou votar nela porque ela era bonita. Já era sua própria garota propaganda. E igual eu te disse no início, eu tive sempre o dom da comunicação. Então, quando eu subia no palanque, as pessoas paravam para me ouvir. Como era bom aquilo. Como era gratificante você ser aplaudido. É muito bom. Sim. Isso é o ego da gente, ó, vai lá em cima. Massageia o ego da gente. Massageia o ego da gente. Então, eu me elegi pela 4ª vez. Quando foi na 4ª vez que eu fui eleita, que surpresa maravilhosa. A Adalberto chegou na minha casa um dia. Porque pensa numa pessoa que não foi só político, é meu amigo. Particular, você entendeu? Eu não tenho ele como político, eu tenho ele como um irmão, como um amigo. Aquela pessoa que na hora que eu precisei, nessa morte do meu marido que eu tô te falando, ele me deu a maior força. Foi aquela pessoa que ficou do meu lado, você entendeu comigo? Então eu não esqueço disso nunca. Adalberto foi essa pessoa. Eu estou citando aqui Adalberto como amigo, não estou citando Adalberto como político. Então Adalberto chegou na minha casa e falou, Rosilda, vim aqui te fazer um convite. Eu disse,
pode falar. Ele falou assim, vim te convidar para ser minha vice-prefeita. Menino, aquilo eu fui lá, eu falei, vice-prefeita, eu não achava que eu chegava até lá. Mesmo sendo vereadora por 4 vezes. Mas eu não achava, eu nem imaginava. É que a gente quando faz por amor, a gente vai e a gente nem para pra medir. Para analisar. Eu não parei para medir que vice-prefeito é o segundo maior cargo do município, não é? Sim. E eu não E parei você já tinha nem sido vereadora pra 4 pensar vezes. Isso, nem parei para pensar. Quando o Alberto me fez aquele convite, eu falei, meu Deus, eu vou aceitar, porque isso é inédito. Mas eu Aí- posso te falar, Aí eu aceitei. esses homens foram muito espertos. Eles foram espertos, né? Foram, sabe por quê? Se você parar aí pra analisar e colocar a matemática política... Aí vai, ali mesmo passou um eleitor meu fiel, Deusinho, foi meu eleitor enquanto eu fui candidata, não foi, irmão Deusinho? Enquanto eu fui, ele votou em mim. Acho que tem uma propagandazinha minha guardada lá até hoje. Não tem aí? Ali foi fiel, meu filho. Ô Rosa, esses homens foram muito espertos, porque você pensa na matemática e você foi vereadora 4 vezes. 4 vezes. Ou seja, você já podia ser prefeita. Pois é, Mas a gente... a gente não acha que a gente chega até lá não, você entendeu? É porque também Eu é me assim... senti assim. Não, é falei, claro, meu ainda no interior, tudo é machismo ainda. É, A machismo mulher ainda fica ainda, então. né? E você ainda perdeu o seu marido. Lógico que você naquele período, naquelas épocas, você não parava pra pensar dessa forma. Não é. parar para pensar. Não, Sim. eu acho que eu não tinha a mesma mentalidade que eu tenho hoje, de analisar as coisas. Sim. O quanto eu fui importante, foi vice-prefeita. Sim, você começou nova. Ao mesmo tempo que você cresceu com o bode cresceu com você. E eu cresci junto com ele. Sim. Né? E aí o bode praticamente engoliu, né? Fez assim, você... Foi. Então você ficou aqui, preso E aí aqui. eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu aceitei ser vice-prefeita. Nossa, como foi bom trabalhar com ele, você entendeu? Aquela pessoa... ganhou. Ganhei, nós ganhamos a política, foi na época que nós concorremos com Álvaro Pinheiro. Álvaro perdeu, nós ganhamos a política, eu fui vice por 4 anos, Adalberto me deu a oportunidade, eu tive condição de crescer, Sim. parei a política porque eu quis. Sim. Quando eu cheguei, que eu fui vice-prefeita, aí eu fui... Falei, Parei, pausa. agora parou. Não se candidatou Não quer mais mais. candidatar a vereadora, eu disse, não, agora parei, acabou. Já chega, foi 4 vezes. Já realizei meu sonho, né? E aí, Maria, já realizei meu sonho. Agora parei, aí Adalberto candidatou de novo, com o vice de Noel. No próximo ano ele me deu a administração de Cruzeiro do Sul, eu fiquei sendo administradora 2 anos, Sim. trabalhando aqui como administradora. Sim. Depois ele me colocou nessa escola aqui como vice-diretora de Josiel. A escola é essa aqui, gente, ó. Essa aqui, escola. Adelino, né? Antiga Adelino? É Adelino, agora É ainda tá sendo Adelino, a né? creche. Agora é creche. É, mas E é eu estudei Adelino. nessa escolinha aqui, gente. Eu estudei, ó. Isso. Aí eu fiquei vice-diretora 2 anos. Quando foi em 2013, eu tive a oportunidade de ir para a direção da escola Eujácio Simões. Sim. Que prazer voltar para a educação. Ah, é. Você Que teve essa coisa volta, né? boa. Porque você largou a educação para ir para política. Menina, aí eu descobri. E aí que eu- depois foi para educação de volta. Agora com muito mais com experiência. muito mais experiência, eu descobri que o meu é educação. É ali que eu me sinto bem, é com aquele povo, é mexer com Sim. menina, é com gente. Sim. Eu voltei para a escola Eujácio Simões como diretora, como foi bom. Ali eu trabalhei 6 anos. Sim. 6 anos na direção. Me dei bem com todo mundo, fiz novas amizades. Aqueles professores daquela escola lá moram no meu coração. Sim. Eu amo aquele povo. Deixei grandes amizades ali. Então eu trabalhei como diretora por 6 anos. Aí veio a gestão democrática. Sim. Eleição de diretor. Aham. Elegeu o Edinaldo, um ótimo diretor, uma Sim. pessoa maravilhosa, meu amigo. Sim. Tive o prazer de ser diretora dele. Sim. E depois fui ser coordenadora. Sim. Trabalhei com ele 2 anos na coordenação. Maravilhoso trabalhar com aquela equipe. Encerrei minha carreira ali. Você cresceu com o Cruzeiro do Sul, né? Porque você chegou para Cruzeiro do Sul antes de Cruzeiro do Sul ainda ser distrito de Vereda. Na sua Prado, história você Vereda. foi vereadora de 2 cidades. Isso. E Cruzeiro do Sul não era nada disso que tem hoje, né? Nada, não tinha nada. Isso aqui era tudo mata. Era Sim. de árvores plantadas. Você ainda vai andar por aí, você ainda vê toucas ainda, que existe por aí ainda. Sim. Aqui era um batedor de madeira. Sim, aqui na praça. Aqui nessa praça aqui. Depois que construíram a igreja, aí parou. Foi ali mais pra frente. Sim. Madeira e aqui era a igreja, uma antiga igreja. Toda a vida a igreja católica foi nesse localzinho aqui. E a você empresa que entendeu? tirou até... Foi tirando e aí, graças a Deus, hoje nós estamos aí. Temos que saber uma coisa. Cada um tem o seu tempo. Sim.
O meu tempo foi até ali 2020, que eu trabalhei. Sim. Hoje uma nova equipe, uma nova gestão, cada um que entra tem o seu povo para trabalhar, a gente tem que entender isso, Sim, que na sim. vida é assim, Sim. né? E estou muito feliz, tive a minha participação neste lugar, como professora, depois como política, depois de novo como educadora. Sim. Sou feliz por Sim. isso. Penso numa pessoa que é feliz nesse lugar. Eu sou Bom, feliz. Então, assim, eu não sei se eu posso falar em nome do povo do Bode, mas eu vou falar assim mesmo. Então, em nome do povo do Bode, eu quero te agradecer por tudo que você fez por esse distrito, por você ter sido uma mulher corajosa. E, assim, eu fico um pouco triste de saber que você foi a primeira mulher vereadora do Bode, né? Como a gente já falou, de 2 cidades diferentes. Depois veio Jaci, depois veio outras mulheres? Não, aqui no Bode foi Só só nós duas. É isso, a minha tristeza é só essa. Essas meninas de hoje, essas mulheres de hoje, né? Mas não tiveram não elegeram. Parece, não sei. De repente, porque não souberam ter voz feminina, né? Porque eu não sei. Depois que vier essa lei agora que é obrigatório ter mulher, parece que coloca a mulher por obrigação. Só por obrigação. E você na época não foi por obrigação, né? Foi mais por amor, por vontade, gostou e continuou. E aquela necessidade, parece que tinha de ter uma mulher também ali para poder, não é porque só homens, às vezes tem mulheres, hoje não. Não tá tendo esse negócio não, mas antigamente as mulheres só gostavam de lidar mais com as mulheres. Rosilda, me fala aí, você como essa mulher que fez história aqui no Bode, né? Qual o conselho que você daria assim, para uma jovem que pense mais tarde ser vereadora, ser prefeita desse município? Qual o conselho que você daria assim, caso alguém quisesse assim, vou me inspirar em Rosilda? Qual o conselho que você daria? Que seja corajosa, em frente, vá à luta, você é capaz, você pode, não tenha medo. A política é para nós mulheres, não tenha medo dos homens não, enfrenta. Porque às vezes as pessoas têm medo de alguns candidatos que vêm por aí. Não tenha medo não, vai à luta. Você é capaz, você pode. Vai em frente. Mais um pedacinho da história dessa mulher, hoje falando sobre a política. A história dela se confunde com a história do Bode, né? E não só do Bode, de Vereda também e também até do Prado. Então, Rosa, muito obrigado, tá? Olha, próximo vídeo a gente vai fazer com ela contando um pouco da história de Cruzeiro do Sul. Vamos conhecer um pouco desse município que faz parte da vida dela. Nós crescemos juntos, eu e o Bode. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar aquele joinha. Ative o sininho aí para receber notificações para mais vídeos. Até o próximo capítulo. You know me, I won't be surprised if you leave out.